Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, né? Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer a igreja pela forma como vocês nos receberam, pelo amor, cuidado que vocês têm tido para comigo e com minha família. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé nessa noite. Eu sei que você já ficou de pé, você já louvou, você já adorou. Mas vamos falar nesse momento com Deus. Porque sem Ele nós não somos nada. Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, neste momento, Espírito Santo de Deus, queremos, Pai, nesse momento que o Senhor, Deus, nos dê uma palavra inspirada nesse momento, que o Senhor fale conosco, Jesus, que o Senhor fale com a Tua igreja, Pai. Jesus, que por meio da Tua palavra, Senhor, cada dia mais o Teu povo, Deus, possa ser instruído, renovado, exortado, animado. Ser conosco, Pai. Eis-me aqui, Deus, usa-me da maneira que o Senhor quer e da forma que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 até o 4. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Esse foi um texto que o Senhor tocou no meu coração, quando o pastor falou comigo. E tentei fugir dessa palavra, mas o Senhor só me trazia ao coração essa palavra. E eu sei que o Senhor, Ele vai falar conosco nessa noite. Neemias capítulo 1 diz o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, tem um personagem na Bíblia, que é Neemias, que eu aprendi a amá-lo pela forma, pelo seu comportamento, pela instrumentalidade de como Deus o usou. E nesse momento aqui, na introdução do livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias estava ali na cidade de Suzã. Ele era o copeiro do rei e, de repente, ele reencontra algumas pessoas que eram do seu povo, inclusive o seu irmão. E todos nós, irmãos, quando encontramos algum ente querido, quando encontramos alguns conhecidos, nós queremos saber notícias. Como vão aquelas pessoas, como estão. E naquele momento, Neemias recebeu uma notícia desagradável sobre a situação que estava o povo que não foi levado para o exílio. O exílio aconteceu em 3 etapas. A primeira levou os nobres, os principais. O segundo já foi levando as pessoas, os trabalhadores. E por último, alguns do povo, mas ainda ficaram alguns. Só que os que ficaram naquela cidade, os que ficaram em Judá, os que ficaram em Jerusalém, ficaram num estado muito triste, irmãos. E essa é a situação que é relatada aqui, quando o irmão de Neemias conta para ele o que aconteceu. Qual foi a primeira coisa? Estavam em grande miséria e desprezo, os muros estavam derribados, as portas estavam quebradas. Uma situação lamentável. Ao ler essa partezinha aí, o que me vem à mente, o que eu consigo imaginar, eu quero que os irmãos pensem. Todos nós, ultimamente, vimos ali o cenário de guerra que era Hamas bombardeava Israel revidava, e aquele cenário de guerra, de destruição. E ao ler esse texto, a primeira coisa que vem na minha mente é essas imagens. Eu fico imaginando como estava aquele povo, como estava aquela situação, e como aquele cenário era desanimador. E hoje, meus irmãos, muitas vezes não é diferente. Ao ligarmos os jornais, ao visitarmos alguém da nossa igreja, da nossa família, muitas vezes, irmãos, nós ficamos com essa mesma sensação que Neemias, de lamentação, de tristeza no nosso coração, ao saber essas notícias.
Confesso que hoje é difícil até ligar a televisão, porque são notícias tão desanimadoras, que se você não tiver muita fé em Deus, se você não tiver muita fé em Jesus, você desanima junto. E quantas vezes, irmãos, ao olhar para esse texto, a primeira coisa que eu comecei a refletir é quantas vezes a nossa vida espiritual, os nossos muros estão derribados, as nossas portas estão quebradas, às vezes não estão derribados fisicamente, mas espiritualmente, quantas vezes nós estamos assim, desanimados, cansados, fadigados. Parece que tudo que a gente está fazendo é em vão. Parece que tudo pelo qual nós temos trabalhado não adiantou. E às vezes vem essa sensação triste no nosso coração. Talvez você lutou o ano todo ali, batalhou o ano todo, mas talvez não aconteceu da forma como você queria que acontecesse. E naquele momento, irmãos, a atitude de Neemias me chama a atenção. Porque em vez dele murmurar, em vez dele ficar, ele lamentou, ele chorou, a notícia triste ao seu povo. Mas em vez dele ficar apenas ali na lamentação e no choro, ele foi orar. E isso me chama a atenção, irmãos, porque quantas vezes, ao saber dessas notícias, a primeira atitude que nós temos, muitas vezes também é lamentar, também é chorar, mas às vezes é ir correndo contar para alguém do que aconteceu, da calamidade que está na vida do outro irmão, do que o outro irmão está passando, ou de como aquela situação está acontecendo. Quantas vezes parece que a gente tem a alegria de dar notícias tristes sobre alguém ou sobre alguma coisa. Mas, meus irmãos, assim como Neemias naquele momento, eu quero te convidar, quando você ouvir relatos de notícias tristes, relatos de famílias desestruturadas, relatos de portas quebradas, muros derribados, pessoas que antigamente estavam espiritualmente bem, mas que parece que o inimigo entrou ali, se irindou e tentou destruir tudo aquilo que o Senhor tinha construído. Faça como Neemias, que nós possamos fazer como Neemias, orar e apresentar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente espera muitas experiências espirituais para que a gente comece a fazer alguma coisa para Deus. Às vezes a gente espera que o anjo apareça, às vezes a gente espera a revelação, e não que Deus não faça. Eu acredito que Deus faz sim, porque Ele é Deus e Ele é maravilhoso. Mas, irmãos, Neemias não esperou. Ao saber daquela notícia, ele foi até quem poderia resolver a sua situação, o seu problema, o seu lamento, a quem poderia ouvir primeiramente a sua petição. E ele fez uma oração a Deus. Eu acho interessante que ele fez pedindo a intervenção de Deus, reconhecendo o pecado do povo e lembrando as promessas que Deus tinha feito. Sabe, meus irmãos, eu fico imaginando Neemias ali naquela oração e lembrando, Deus, lembra-se das promessas que o Senhor fez. Quantas promessas o Senhor fez para você, meu irmão, minha irmã? Quantas promessas que muitas vezes você guardou lá na caixinha e talvez você nem se lembra mais daquilo que o Senhor prometeu para a tua casa, para a tua família, a salvação dos teus. E talvez os anos foram se passando e você até se esqueceu. Você até deixou de orar por aquilo. Porque parece tão distante, parece tão difícil, o cenário parece tão desanimador. Lembra das promessas que o Senhor te fez, foi a salvação dos teus. Foi um propósito que Ele queria te usar aqui na terra. Qual foi a promessa que o Senhor te fez? E se você não está se lembrando de nenhuma promessa que o Senhor te fez, é porque você não meditou na palavra de Deus, que está rica em promessas para a nossa vida. Mas Neemias, irmãos, naquele momento entrega a Deus, fala com Deus, apresenta a Deus. Mas ele não fica só parado. Ele não fica só no campo da oração. Ele ora com o propósito de uma intervenção divina para que ele alcançasse graça do rei. Neemias não era um grande pregador, Neemias não era um grande teólogo, Neemias não era um pastor, Neemias era um copeiro, alguém
que aproveitou, soube usar a oportunidade, o lugar que Deus o colocou para fazer algo que pudesse abençoar outras vidas. Irmãos, quantas ferramentas o Senhor te deu, quantos dons e talentos o Senhor te deu, mas muitas vezes por medo, você tem enterrado. E quantas vezes você tem usado seus dons apenas aqui, mas no seu trabalho, no seu dia a dia, lá onde você convive. O Senhor tem te chamado a se levantar e a ser instrumento de bênção e de Deus naquele lugar. Quantas vezes, irmãos, o Senhor te colocou em lugares estratégicos e te deu todas as ferramentas possíveis. Ele era um copeiro, mas como copeiro, ele aproveitou a oportunidade para fazer uma grande obra. Ao contrário de muitos outros que nós vemos na Bíblia, que tiveram o chamado de Deus por meio de revelações divinas, Neemias foi um vaso que se disponibilizou. Ele não somente ouviu a notícia e ficou calado, ficou quieto e não fez nada. E aí nós vamos ver no capítulo 2, que Neemias naquele dia chegou triste no seu trabalho, e estava servindo ao rei. E de repente o rei olha para ele e fala assim: o que é que está acontecendo, Neemias? Tu está muito triste hoje. O rei o questiona. E ali ele vai relatar a notícia que ele ouviu. E ele pede autorização do rei para poder reconstruir os muros de Jerusalém. E eu acho interessante é que a Bíblia diz bem claro que ele alcançou a dádiva de conseguir esse consentimento do rei, porque o Senhor estava com ele. Sabe, irmão, você pode ter a melhor retórica, você pode cantar o mais afinado possível, você pode ser o melhor administrador do mundo, você pode ser o melhor advogado, você pode ser o melhor na sua profissão. Mas se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver comigo e com você, de nada adianta. De nada adianta. Aí fora, existem muitos precisando ter os seus muros reconstruídos. Aí fora, existem muitos precisando ter reconstruir as suas portas. Existem muitos que estão precisando de mim e de você. Ai, irmã, eu não sei falar, mas você sabe aconselhar. Ai, irmã, eu não sei. Você sabe, porque o Senhor, Ele te deu o dom e a capacidade. Não tema. Irmãos, nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra e nós precisamos, assim como Neemias, estar preparados. Não pense que vão vir dias melhores. E eu não estou aqui para desanimar ninguém. Mas ao ler a Bíblia, nós vemos, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis, em que nós, como igreja do Senhor, precisamos de ser como Neemias, nos levantar diante das situações, nos levantar diante da calamidade, nos levantar diante, enquanto o mundo está em desespero, para mostrar que Jesus é a solução, para mostrar que Ele pode mudar a história, para mostrar, irmãos, que Ele pode, que o Senhor, Ele pode. Nós sabemos que ali Neemias começa a reconstruir os muros. E conforme Neemias começa a reconstruir os muros, se levanta Sanbalate e Tobias. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que nós nos levantamos para fazer algo para Deus, com um propósito, um chamado de Deus, o inimigo também ele vai tentar se levantar para tentar nos fazer parar. Quantas vezes você pensou em parar na caminhada? Quantas vezes você pensou em desistir no meio do caminho? Quantas vezes você parou e pensou assim: Deus, o que eu estou fazendo está realmente dando frutos? Deus, o que eu estou fazendo está valendo a pena? Ei, Sanbalate e Tobias começou a perseguir e fechavam uma brecha. Sanbalate e Tobias ia de novo.
tentaram tirar a credibilidade, tentaram colocar o medo e a insegurança. Eles não ficaram felizes com aquela obra que Neemias estava fazendo. Neemias esperou, irmãos, a hora certa de falar com o rei. Neemias esperou a hora certa de escolher as pessoas para o projeto de edificar o muro. E quanto mais ia se edificando, as brechas iam sendo fechadas, mais Sanbalat e Tobias se irava. Ei, quer reconstruir os muros? O Senhor nos convoca essa noite a fechar as brechas. Fecha as brechas. E você sabe as brechas que você tem, que muitas vezes nós deixamos abertas. Essa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos animar, para nos encorajar, para nos alertar que nós precisamos reconstruir os nossos muros, fechar as brechas. É tempo, irmãos, de fechar as brechas. Eu não sei quais as brechas que estão abertas na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Você e Deus sabem como está a sua vida. Eu sei como está a minha. E eu sei as brechas que eu preciso fechar. Quais são as suas nessa noite? Quais são as brechas? É a brecha do fuxico, da fofoca, da murmuração, do adultério? Quais são as brechas que estão abertas aí, meu querido? Não deixe que o inimigo entre para destruir a tua casa, a tua família, os teus. Não deixe. E aí, meus irmãos, a primeira coisa que Sanbalat e Tobias, para nós estarmos aqui encerrando, a primeira coisa que Sanbalat e Tobias, eles fizeram foi levantar confusão e ataque. A primeira coisa, pode saber, quando começa a ter confusão, Sanbalat e Tobias está pelo meio. A primeira estratégia que o inimigo usa para tentar nos fazer parar é colocar contenda e confusão. É a primeira coisa, meus irmãos. Não contente com isso, enquanto eles tentavam ali levantar contenda e confusão, o que é que Neemias fazia? Neemias convocou os seus soldados, as pessoas, a estarem orando e vigiando. Irmãos, aqueles soldados eram com a espada na mão e o material de pedreiro na outra, porque eles não podiam parar. Eles tinham um propósito e nós também não podemos parar. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão, não desista. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, vá até o fim. Assim como Paulo diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se o Senhor te chamou como soldado, vá até o fim. Não deixe Sanbalat, Tobias, a situação, a circunstância te parar, te fazer desanimar, te fazer olhar para trás, te fazer desistir. E não satisfeito, irmãos, Sanbalat e Tobias pensaram que ia parar da primeira, mas não conseguiram. Porque onde tem oração, onde tem vigilância, toda contenda cai por terra. Toda confusão cai por terra. Onde tem oração, o inimigo ele não pode. E ali, irmãos, eles iam naquela forma, naquela instrumentalidade trabalhando. Enquanto isso, Sanbalat e Tobias, não satisfeitos, começaram a levantar pessoas contra eles. Começaram a dizer que Neemias estava fazendo uma rebelião, que os planos de Neemias eram o contrário. Mandaram cartas para Neemias, e aí vem aquele texto lá no capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Sabe, irmãos, eu tenho a seguinte consciência: Deus não nos colocou nesse mundo, Deus não te colocou na tua família, Deus não te deu a família que te deu, o teu cônjuge, os teus filhos, em vão. Não foi por acaso. Deus não te colocou no teu trabalho, ali onde você está, diariamente, apenas para você ganhar o seu sustento. Deus não te colocou aqui apenas para você nascer,
crescer, estudar, reproduzir, casar, morrer. Deus criou a mim e a você com um propósito. Deus criou a mim e a você com um propósito especial. O propósito que Deus criou o Josi não foi o mesmo propósito que Deus me criou. O propósito que Deus criou o pastor Jair não foi o mesmo propósito que Deus me criou. Cada um, irmãos, Deus criou com um propósito e Ele usa na sua instrumentalidade. Só que nós, irmãos, não podemos dar lugar e nem vazão a Sanbalates e Tobias. Nós não podemos deixar que as situações nos parem. Assim como Neemias, nós temos que ter a mesma convicção. Quem me chamou foi Deus, quem direcionou essa obra foi Deus, e eu não posso parar. Quando nós sabemos quem nos chamou, quando nós sabemos o que Deus ele tem feito, o que Ele faz e o que Ele continuará fazendo, a gente não para no meio do caminho. Eu quero encerrar, irmãos, apenas que você reflita na seguinte questão. Não sei se eu já relatei, mas quando meu pai doou o rim para mim, e a gente voltou da cirurgia, eu via ele sentindo dores, pastor, o que é normal. Eu me sentia muito bem, eu me sentia com super energia, porque eu tinha ganhado vida. Mas ele, ao contrário, ele tinha perdido. Ele tinha perdido um órgão. E quando eu estava em casa ali, pós-cirurgia, que eu olho para o meu pai, eu vejo ele sentindo dores. Na mesma hora eu lembrei de Jesus na cruz. E eu nunca mais consegui ser a mesma depois daquele dia. Porque eu vi um amor tão grande que foi capaz de sentir dor por minha causa. E quando a gente vê, irmãos, na pele, alguém sentir dor por nossa causa, a gente dá valor ao sacrifício que a pessoa fez. E aquilo mudou toda a minha forma de ser. Todo o meu jeito de ser. Todo o meu jeito de olhar a vida. Porque eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer da minha vida. Com que eu perdia meu tempo, com que eu dedicava meu tempo, porque alguém se sacrificou por mim. Foi um pedaço dele. E aí eu começo a olhar para Jesus e eu lembro do sacrifício dele na cruz. E eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: valeu a pena o sacrifício de Jesus por você? Você tem feito valer a pena os dias de vida que o Senhor tem te dado nessa terra? Isso é muito sério, meus irmãos. E muitas vezes a gente para na primeira dificuldade. Enquanto houve alguém que deu tudo de si pela nossa vida. Teve alguém que morreu para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E o que é que você tem feito? Eu não estou falando isso para te emocionar. Eu não estou falando isso para te constranger. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Mas que para nos momentos que você pensar em parar, que você pensar em desistir, você lembre o porquê você está aqui. O porquê o Senhor te chamou. O porquê o Senhor te tirou do mundo. De onde você era. Das práticas que você tinha. Das coisas que você fazia. E toda vez que o inimigo tentar te parar, lembre desse texto de Neemias. Grave na tua alma, na tábua do teu coração. Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Agradeço a confiança do pastor por ter me dado essa rica oportunidade. E que o Senhor nessa noite, irmãos, nos faça entender e perceber o motivo pelo qual nós estamos aqui. E se porventura você ainda não sabe, ore ao Senhor para que Ele te mostre o propósito para o qual Ele te chamou, para o qual você está aqui. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus.